Hoje é o dia 23 de junho, véspera do São João, que é comemorado por aí, é uma festa pagã, mas especialmente hoje é o dia do aniversário da minha esposa Dulce. Então eu resolvi gravar bem nesse dia, para homenagear a esposa com a qual eu estou casado há 37 anos. Temos uma filha maravilhosa, temos um genro e realizamos muitas coisas juntos. E a minha esposa, eu espero que possamos viver juntos a eternidade. Muito bem, nosso estudo desta semana é da lição número 4. O título é A Justiça e Misericórdia no Antigo Testamento, na parte 2. Eu creio que essas lições aqui do papel da igreja na comunidade estão sendo extremamente práticas, pragmáticas, lições de aplicação. Temos que nos aprofundar em aspectos reais sobre como eu pessoalmente posso ter um ministério. Nós aqui em casa temos 2 ministérios. O Ministério da Oração, que nós temos nossa lista de oração pelas pessoas, nós oramos, pessoas que pedem. E também tem esse ministério dos comentários da lição da Escola Sabatina. Agora estamos retomando outro ministério, que é a respeito de pregações sobre profecias, As últimas profecias, a Agenda 2030, e assim vários assuntos que estão em andamento e que fazem parte do esquema final deste mundo aí. Mas essas lições estão sendo assim maravilhosas no sentido de uma reflexão para realizarmos um trabalho prático em prol da sociedade, de influência na sociedade. Então vamos orar. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco nesse estudo maravilhoso, importantíssimo, para o teu povo e para o mundo inteiro, nesses últimos dias, esses últimos anos que ainda precisamos passar aqui neste planeta. Em nome do Senhor Jesus Cristo que pedimos. Amém. Muito bem. Então nós temos aqui o verso para memorizar. Estava vendo meus óculos, mas eu esqueci. Mas eu vou tentar adivinhar aqui o que está escrito aqui, Toda criatura vivente que vive em enxames, vive para... Está um pouco complicado, mas eu vou tentar aqui. Viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as águas do mar, parece que está escrito. Tem um risco aqui por cima que eu já fiz, E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Da Ezequiel 47, versículo 9. Muito bem. As outras letras que eu escrevi aqui, as minhas anotações, eu consigo ler tranquilamente. Bom, então é o seguinte. O que está tratando aqui é de um rio. A figura é a seguinte, é um rio que sai do santuário. O comentarista diz aqui, parece que está vazando água de dentro do santuário. E água em abundância. E esse rio vem do santuário, do lugar santíssimo. Ou seja, esse rio se origina em Deus. E o santuário significa o povo de Deus. Antigamente significava o povo de Israel. Hoje significa a igreja de Deus. A igreja verdadeira, a igreja da Bíblia. A igreja da profecia. A profecia das 2.300 tardes e manhãs. A igreja das profecias do Apocalipse. A igreja perseguida. Enfim, a igreja de Deus. A igreja verdadeira, a igreja da Bíblia. Águas são pessoas. Representa essas águas, representam pessoas. Pessoas saindo da igreja, pessoas saindo do lugar do santuário, influenciadas pelo lugar santíssimo, onde Deus está, influenciadas por Deus, dirigindo-se ao mundo, onde essas pessoas forem, elas influenciarão positivamente, levando vida. Que vida? Vida aqui na Terra, vida mais saudável aqui,
uma vida mais digna, uma vida mais feliz e também e principalmente vida eterna, não é? Esta é a Igreja de Deus. Bom, uma figura muito interessante que nós temos a respeito desse rio é a seguinte: lá no antigo Israel o templo estava em Jerusalém, né? Então a figura é assim: sai a água desse rio, tudo é figurativo aqui, né? Ilustrativo. Sai desse rio, a culpa do santuário, e dirige-se em direção ao Mar Morto. O Mar Morto tem uma salinidade 10 vezes superior aos outros mares. Nenhum ser vivo vive lá, a não ser algumas bactérias que estão bem adaptadas, mais nada. Então tem alguns riachos que entram pelas margens do rio e principalmente o Rio Jordão que entra lá. E de vez em quando algum peixe que está nesses riachos ou no Rio Jordão, ele vem carregado, descuida-se e entra nas águas salgadas do Mar Morto. E assim que ele atinge essas águas, ele morre. Não dura muito, dura bem pouco tempo, não sei quanto, mas bem pouco, e morre. Aí não existe vida. Mas te imagina o seguinte: bom, ainda entre o santuário em Jerusalém e o Mar Morto existe um deserto. Então te imagina que o rio está saindo do santuário, passando pelo deserto, entrando no Mar Morto. E aqui o que diz assim: bom, por onde passarem as águas desse rio, então você se imagina que de repente começou a sair água do santuário, não tinha rio nenhum, começou a sair água do santuário, foi conduzindo pelo deserto, e por onde as águas passavam, levava vida às margens. Tinha peixe, tinha pescadores, tinha árvores que cresciam, plantações que cresciam, tudo frutificava, tudo produzia, e havia vida em abundância às margens do rio. E quando as águas atingiram o Mar Morto, as águas do Mar Morto se transformaram e se tornaram saudáveis e se produzia ali muito peixe. Isso é figurativo, né? Então isso quer dizer o seguinte: hoje, das igrejas adventistas do sétimo dia saem águas, pessoas, membros, que passam pelo deserto desse mundo, que é o mundo pagão, o mundo secularizado, o mundo consumista, o mundo que vive no caminho largo da morte. Está tudo morto. Mas por onde passam esses adventistas, onde passa o povo de Deus, levam vida, levam esperança, levam uma mensagem, um estilo de vida. Essas pessoas vivem o estilo de vida. Essas pessoas se empenham pela sua saúde física e espiritual. Então elas influenciam, seja pelo natural modo de vida, seja pelos seus esforços, não é? Em comunicar aos outros a mensagem de salvação. E quando chega o Mar Morto, que é o mundo hoje, que é o planeta todo hoje, não é? Que onde não tem vida, não tem esperança, onde Satanás está dominando, está influenciando, né? Onde tem diversões, tem espetáculos, tem uma quantidade enorme de passatempos, etc., mas que nada disso leva à vida eterna. Chega esse povo e vai entrando ali nesse lugar e vai levando uma mensagem de vida, uma esperança. É isso que está dizendo essa ilustração aqui, desse verso, não é? Então, nós temos uma missão, a nossa missão é levar a vida, como nesse caso aqui dos ossos secos, né? Que está aqui na lição, na parte de domingo. Aí Ezequiel estava lá e Deus, num vale cheio de ossos secos. Bom, parece que jogaram ali uma multidão de pessoas, já apodreceu tudo e só sobraram os ossos. Deus perguntou a Ezequiel: porventura esses ossos aqui podem reviver? Ezequiel falou: tu sabes. E Deus, olha só, mandou que Ezequiel orasse para aqueles ossos, para que eles revivessem. Mas isso não quer dizer que Ezequiel estava dando vida para aqueles ossos. E também não quer dizer que Deus dependa da oração de Ezequiel ou de quem quer que seja. Isso quer dizer que nós devemos fazer parte de levar a vida aos outros. E a nossa parte é fazer uma coisa
entre essas coisas é orar por essas pessoas, por esses que estão, na verdade, virados em ossos secos. E Ezequiel orou por isso. Esses ossos começaram a se movimentar. Quem fez isso foi o que atendeu a oração, que foi Deus. Os ossos começaram a se movimentar e parte com parte se juntou. Quando estavam juntos, começou a crescer tendões, começaram a crescer músculos, começaram a crescer outros órgãos e tudo se formou. E por fim veio a pele, etc e tal, e estavam prontinhos, só que não estavam vivos ainda, estavam ali prontos. Ezequiel ora mais uma vez, para que haja vida. Ezequiel orou, esses bonecos agora completos, já não mais só ossos, passaram a ter vida, se levantaram e começaram a caminhar normalmente, né? Esta é a função desse rio, ou seja, do povo de Deus, que era a função do povo de Deus antes, quando era nação, que é a função do povo de Deus hoje como igreja, né? Levar vida, né? Então, nós continuamos estudando aqui como levar vida, um bom testemunho, né? uma orientação, nós temos que pensar em dois níveis. No nível da igreja, no nível organizado, né? Nós temos aí vários aspectos da igreja, temos vários órgãos na igreja que podem influenciar a escola sabatina, é algo organizado que tem milhões de alunos, né? Que pode ter alunos não adventistas. Eu acho que nós temos que espalhar, nós temos os pequenos grupos, nós temos os desbravadores, enfim, ADRA, ASA, etc. E tal. Nós temos uma quantidade de órgãos que são maneiras organizadas. Isso pode se expandir mais e mais, mas eu quero enfatizar aqui num ponto que nós temos também que ter um incentivo aos ministérios pessoais, né? Ministério, por exemplo, quantos pintores, eletricistas, encanadores, enfim, profissionais existem por aí que fazem um mau trabalho e que ganham pouco, que não são prestigiados, etc. Quantos outros que sabem fazer bem pouca coisa, que são auxiliar do auxiliar, né? Quantos outros que não sabem fazer nada. Essa gente precisa de um aconselhamento para um redirecionamento da sua postura, do seu modo de vida. Que eu conheço pessoas, inclusive um funcionário nosso, por exemplo, ele é ainda de menor, está trabalhando aqui pelo Sephora, mas ele é muito esforçado, ele é esperto, ele olha como que os outros fazem as coisas, etc. Ele está aprendendo, ele aprende sozinho. Como é importante orientar uma pessoa para que a pessoa observe, verifique como é que os outros trabalham e aprenda. Pergunte para os outros, né? Como é importante, por exemplo, dar uma orientação a um profissional que não é um bom profissional, mas que pode ser um bom profissional, né? Porque ele não está bem orientado, por isso não é um bom profissional. Ou seja, esse é um campo largo para se trabalhar sem muita dificuldade, né? Quantas pessoas podiam ser ajudadas? Porque assim, por exemplo, nós temos aqui um pintor que pinta a nossa casa. Ele tem vários que trabalham para ele. Ele é muito caprichoso. Ele é um cristão, não é da nossa igreja, mas é um cristão. Ele é muito caprichoso. E os funcionários dele, ele orienta. Não, ele não pode sujar nem nada, faz tudo bem feito. Tá sim de trabalho, né? Você quer pintura, tem que agendar ele com algumas semanas de antecedência, às vezes meses de antecedência. Bom, tem outro pintor que pintou uma casa aqui bem próxima, muito próxima. É bem relaxado. Mas ele respingou, ele e a família respingaram a calçada com tinta, esparramaram sujeira por tudo. Deixaram latas viradas, pincel secava, tudo, um relaxamento. Até que sabe pintar, mas é relaxado. Alguém assim precisa de orientação, né? Certa vez um vendedor de livros, ele não conseguia vender livros. Ele não era um colportor adventista, era um vendedor de enciclopédia. E passou um tempo assim, ele não vendeu nada. Ele já vendia pouco, mas teve uma crise ali
não vendia nada. E entrou numa empresa lá, etc e tal, foi oferecer os livros dele lá, etc. O executivo nem se interessou, foi embora. Aí ele estava desanimado, pensou, mas como é que eu vou fazer para melhorar minha condição? Voltou para falar com aquele executivo. Vou perguntar para ele onde que eu errei. E foi aí que ele deu o salto profissional dele. Voltou para o executivo, me desculpe, assim por diante, etc, tal. Mas eu queria saber de você, você é um executivo, a tua empresa é bem sucedida, você é bem sucedido, etc. Me diga onde que eu errei. E o executivo falou para ele. Falou como que ele errou. Aí ele, na próxima visita que ele fez, o executivo não comprou nada, visita que ele fez. Ele seguiu as orientações do executivo. Vendeu. Depois vendeu mais. E ele deu um salto profissional. Por quê? Orientação. Né? Ou seja, nós temos que ensinar a pescar. Não só dar o peixe, ensinar a pescar. Né? Então a igreja é uma fonte de vida. Os nossos membros têm que ser orientados, aqueles que não são ainda bons profissionais, têm que ser os melhores. Tem que ser influentes. Tem que levar uma boa mensagem, seja por si, pelo seu modo de ver, de ser, como pela sua influência que pode dar, não é? Então o rio somos nós, pessoas que influenciam os outros, não é? Aqui nós temos olha, por exemplo, as promessas do jubileu. O ano jubileu, que era cada 50 anos, se restaurava a terra, que porventura fosse vendida. Então a terra, se fosse vendida no ano 40º, ela valia, né, 1/5. Tinha mais 10 anos para usar aquela terra. Tinha que devolver, então não valia muito, né? Tinha que devolver. Os escravos eram libertados. Deus estava querendo dizer o seguinte: escravo não. Né? Havia uma cultura que era normal escravizar as pessoas, mas tinha que libertar no ano jubileu. Feliz o escravo que fosse escravizado um pouco antes, né? Deus sempre foi contra certas coisas, mas aos poucos ele foi ensinando, ele não cortou tudo de uma vez só. Aquele povo judeu vinha de uma escravidão de séculos. Eles assimilaram essa cultura. Também nesse ano eram perdoadas as dívidas. Enfim, muitas coisas boas aconteciam. A terra de 7 em 7 anos descansava, etc. Então nós estamos no ano jubileu. Nós temos que levar o bem para as pessoas, uma mensagem boa, uma mensagem positiva, uma mensagem de vida, de esperança, de eternidade. Né? E temos que viver felizes por causa desta mensagem. Né? Nós precisamos ensinar a pescar. Né? Temos que ser uma corrente de ajuda, um círculo virtuoso, uma síndrome do bem. Né? Temos que fazer com que a nossa influência melhore. Tem exemplos aqui na lição, estou acrescentando outros exemplos que não são da lição, né? Então, uma igreja, agência de mudança, a igreja, onde nós estivermos, né? Por exemplo, vou dar mais um exemplo do que aconteceu aqui. Todos aqui, eu acho que eles já sabem que eu sou ciclista, e essa é uma maneira que eu tenho para cuidar da saúde, né? Para ser forte, etc. Eu gosto do ciclismo, então cada um tem que cuidar da saúde com algum esporte, algum exercício, uma coisa que goste, para fazer com vontade. Que não precise fazer isso contra a vontade ou por um esforço sobre-humano. Tem que ser que gosta, senão não dura. Né? E há umas semanas atrás, alguém do grupo, não é um grupo adventista, né? É dirigido por minha filha, que é adventista, mas o grupo não é adventista. Então a gente traz para dentro do grupo os princípios. E alguém do grupo descobriu um menino lá do bairro, um menino pobre, que tinha uma bicicleta que era horrível, pesada, porque as rodas, o pneu não tinha, mas a roda não tinha mais original, tinha na frente uma polia de ferro maciço, pesada, ruim. E ela pensou, mas vamos fazer um bem para isso. Aí o grupo se uniu e doou a bicicleta, uma empresa consertou bem aquela bicicleta, ela já estava boa, mas só regulou, não consertou, só regulou, não precisava consertar nada. Colocaram até luzinha, capacete, água, tudo, completo, uma bicicleta pequena. E foram na Praça da República, o menino não sabia de nada, e era para trazer a sua bicicleta junto. A professora dele veio junto, o pai dele veio junto, etc. Fizeram ali uma festa de noite ali, não é? E trocaram a bicicleta feia dele, ruim, tá aqui em casa a bicicleta.
não é? Por uma bicicleta quase nova, mas com aparência de zero, bonita. Esse guri ficou com ele. No fim, primeiro ele ficou sério, não sabia nem se acreditava no que estava acontecendo. Gente, como é fácil trazer felicidade para alguém. Não é? O guri ficou radiante. Influenciar, fazer o bem para as pessoas. Não é? Eu, por exemplo, eu gosto de elogiar o apresentador de televisão, o Gugu. Né? Ele tem os problemas, ele ganha dinheiro com isso, ganha muito dinheiro com isso. Ele tinha um programa que construiu uma casa em 7 dias. Né? E derrubava a casa, a velha, e construiu uma outra nova em rápido tempo. Ele ganhou muito dinheiro com isso. Ele não resolveu o problema da pobreza no Brasil. Não resolveu o problema do mundo, mas ele cada semana resolveu o problema de uma família. Parabéns para ele. Inteligente. Ainda por cima, ganhou dinheiro com isso. Parabéns para ele. Não é? Nós temos que ser inteligentes. Não estou dizendo que tem que fazer isso ou aquilo, mas este é um homem que fez um trabalho bonito, ainda continua fazendo. Né? Ainda por cima, ganha com isso. Isso é ser inteligente. Né? Não estou também querendo defender que a gente tem que ganhar com nossos trabalhos pelos outros. Não, não é isso. Mas tem que fazer uma coisa. Né? E então, entre outras coisas, praticar a justiça, ensinar a justiça, praticar o bem, a misericórdia, fazer o bem. Né? Esses dias, foi a semana, terça-feira, à noite, eu voltei tarde de outra cidade, fazendo um trabalho para a universidade, e quando eu fui embarcar no meu carro para voltar para casa, a universidade traz a gente de ônibus até a sede, de lá a gente volta para casa. Um senhor pediu, ele era um desses guardas, não conheço ele, desses guardas, conheço não, vi ele por lá já, que cuida de boate, etc, tal, cuida dos carros de noite ali, né? Então ele ganha ali uns 100, 200 reais por noite, cuidando dos carros. Ele estava com dor de dente, mas eu acho que não estava com dor de dente coisa nenhuma, ele só me passou para trás. E aí ele me pediu, me leva para casa, eu preciso tomar um medicamento ali, um Dorflex, e eu aqui não tenho nem um dinheiro nem nada, e eu preciso pegar lá em casa, etc e tal. Bom, ele me disse que era logo ali, mas não era logo ali, eu dava 1,5 km dali. Bom, eu levei ele para casa, daí ele entrou na casa, daí a pouco ele voltou só, não vou voltar mais lá. Eu descobri, só queria uma carona, me enganou. Bom, isso acontece. Quando a gente quer fazer o bem, às vezes engana a gente. Eu agradeci a Deus porque Ele não me assaltou. Fiz o bem, e Ele deve estar pensando, passei esse trouxa para trás. Então, sem problemas. Fiz o bem. Mas, gente, encerrando. Resumindo tudo, nós temos que fazer o bem de modo organizado, pelas maneiras como a igreja já faz, e eu creio que temos que também ter nosso ministério pessoal. Né? Conheço um aqui que está sempre entrando na cadeia ali, eu não gosto de cadeia, mas eu tenho outras coisas que eu gosto de fazer. Então você tem, cada um descubra o seu ministério pessoal, o seu dom, sua facilidade e faça. Né? E vai ser bom, e vai gostar, vai fazer bem até para a saúde. E ainda por cima, o Espírito Santo vai abençoar e muitos se salvarão, que é o que todos nós queremos com isso tudo. Que assim seja com todos nós. Amém. Santíssimo e poderoso Deus, fica conosco, nos abençoando, nos guardando e fazendo com que possamos ser uma influência positiva na sociedade até a volta do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que pedimos. Amém.